Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou de volta aqui para dar sequência aos nossos vídeos e ao nosso papo de carreira. Então, hoje, sexta-feira, a gente vai falar aqui sobre o último pilar para fazer um bom planejamento de carreira. Então, quem vai lembrar aí, a gente começou falando do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Então, todos os exercícios de a gente olhar para si, se entender, se conhecer, saber no que é bom, no que não é, o que a gente gosta, o que não gosta, o que é negociável, o que não é negociável, né? Nos nossos valores, princípios. Então, esse foi o primeiro pilar, o autoconhecimento. Segundo pilar, a gente falou da questão de objetivos, né? Então, definir objetivos, traçar objetivos, olhar o que o mercado tem de oportunidade, ver naquilo que eu me encaixo, conversando com aquilo que eu gosto, com o que eu não gosto, e definir, então, qual é o objetivo de carreira, né? A gente até falou de objetivos de curto, médio e longo prazo, então, a partir disso, tenho meus objetivos, qual é o próximo passo, né? É o pilar da ação, ou seja, fazer, agir, é movimento, é execução, né? Não ficar esperando que os astros se alinhem para a gente conseguir a oportunidade que a gente tanto deseja e muito menos terceirizar a responsabilidade é, da gente conseguir o que a gente quer para, sei lá, uma empresa, para ter uma vaga, para o chefe, para. Enfim, tem várias opções de terceirização aí. Mas aqui eu estou falando com pessoas que têm autorresponsabilidade, né? Que são protagonistas da sua carreira. Então, eu estou falando com pessoas que efetivamente vão fazer acontecer. E aí, quando a gente fala em ação, é um ponto importante aqui. Da mesma forma que a gente tem objetivos de curto, médio e longo prazo, é importante que as ações também elas sejam separadas, né, em ações às vezes mais simples e ações mais complexas, assim, ou mais demoradas para acontecer. Então, aqui um ponto importante é que eu quero dar uma dica assim. A primeira coisa, a ação, ela precisa trazer um resultado. Eu não vou fazer por fazer, que é gasto de energia, perda de tempo. Então, se eu definir uma ação, ela precisa me trazer um resultado. Baseado nesse resultado, também eu preciso ter um cuidado, porque eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, né? Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e a gente não dá conta, não consegue. Ou não faz bem feito, não faz com profundidade, ou desiste, porque aí às vezes a gente cansa, né? Assume tanta responsabilidade, tanto compromisso, a gente cansa e não dá sequência nas ações. Então, o primeiro ponto é esse: a ação ela tem que trazer um resultado. Se ela não trouxer resultado, não perca um tempo fazendo, esquece, rasga, tira essa ação do planejamento. E segundo, ela precisa ser ações simples, sabe? A gente acha às vezes que para conseguir algo precisa de, nossa, fazer uma mega operação, assim, que é algo muito complexo. Eu já vi muita gente falar, então eu quero crescer na carreira, então vou fazer uma pós-graduação. Tá bom, uma pós-graduação é caro, leva quase 2 anos para concluir, exige tempo de dedicação, né? Porque vai ter aula lá, 2 dias a cada 15 dias, ou sei lá, 2 dias por mês. Essa ação realmente vai surtir um resultado, vai trazer um resultado que a gente está buscando? Porque daqui a pouco não, essa ação é uma ação cara que leva tempo e que nem vai dar tanto resultado assim. Então, será que tem alguma outra ação que seja mais simples, que eu possa fazer em menos tempo e ter um retorno mais rápido? Então, vamos tentar simplificar um pouco as coisas. Aqui a proposta é pensar o que eu posso fazer hoje que já vai começar a me dar um resultado. Então, vamos usar um exemplo aqui. É uma pessoa que está buscando se recolocar, que não está satisfeita no emprego e que quer uma outra oportunidade com salário melhor, com cargo melhor. O que ela pode começar fazendo?
é mapear quais são as empresas de interesse, quais são os lugares onde ela pode cadastrar o currículo. O currículo está atualizado? Se não tiver, essa é uma ação rápida e simples, atualizar o currículo. Então, assim, vocês entendem, tem ações bem simples que talvez já vão começar a dar algum resultado. Então, essas são as primeiras que precisam ser feitas. E aí, pode ser que tenha ações mais complexas. Então, daqui a pouco, a pessoa precisa desenvolver uma habilidade que ela ainda não tem. Então, vai precisar fazer um curso, vai precisar estudar, vai precisar aprender. Ok, isso talvez leve um pouco mais de tempo, então isso pode ser uma ação de médio prazo. E tem ações que realmente são de longo prazo, né? Então, dependendo da situação, sim, a pós-graduação vai me trazer um retorno. Então, eu vou fazer mais essa pós-graduação, eu vou fazer uma pós-graduação, ainda não tenho, né? É importante fazer, mas isso sabendo que vai levar um tempo, que vai exigir um esforço, tanto financeiro quanto de investimento de tempo, tá? Então, é sempre pensar nas ações nesse sentido, porque é muito comum, muito mesmo, as pessoas criarem, sabe, ações sem nexo, assim, que não trazem resultado e que demandam um esforço muito grande. Então, acho que o primeiro ponto aí é sempre avaliar qual é o resultado prático e objetivo que essa ação vai me trazer. E aí, realmente colocar no papel, gente, é ter um planejamento e fazer follow-up dessas ações, porque aquilo que não é revisitado é esquecido. Então, eu sugiro, aí cada um usa a ferramenta que entender melhor, né? Pode ser uma agenda eletrônica, pode ser um aplicativo aí de organização pessoal, pode ser um caderno, pode ser o Outlook, pode ser um Excel, sabe? Pode ser o que for. O importante é ter um lugar para escrever essas ações. Então, estabelecer qual é a ação 1, eh, quando, né? Quando que eu começo, quando que eu termino, e poder ter esse acompanhamento, que pode ser semanal, pode ser quinzenal, né? Para ver se realmente as ações estão acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, eu tenho esse hábito, nossa, desde muito tempo. Eu fiz um processo de coaching lá em nossa, faz muito tempo, deixa assim. E lá atrás eu aprendi, assim, eu criei como hábito durante esse processo, estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí para tudo na vida, não é só de trabalho, não é só de carreira, tá? Então, eu todo ano eu faço, revisito, não é nem faço, eu revisito meu planejamento. Então, eu tenho lá metas de questões pessoais, tem meta lá de questão de saúde, tem meta financeira, tenho meta de carreira, né. A própria empresa que eu abri, eu venho com esse plano, já tem isso estava escrito há mais ou menos uns 6, 7 anos que eu comecei a amadurecer a ideia, eu não sabia exatamente o que que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia, investir tempo em pensar, num negócio para eu abrir, para trabalhar por conta, né. E eu comecei a trabalhar nisso. A minha primeira ação, o que que foi? Definir qual o negócio, o que que eu iria fazer, qual que seria meu nicho de mercado, né. Então os primeiros 2 anos eu fiquei muito estudando o mercado, avaliando quais são as opções. E aí, beleza, eu decidi, eu vou trabalhar com consultoria, principalmente indo para o caminho de coaching, né, de mentoria. Feito isso, o que que eu precisei fazer? Eu já tinha uma formação em coaching. Eu fui lá e fiz mais 2 formações. Isso levou tempo, não é do dia para a noite, mas eu fui lá e fiz as formações. Tendo as formações, bom, qual era o plano depois disso? Começar os atendimentos, ver o que que precisava para abrir uma empresa, questão legal, burocrática. Eu contratei uma consultoria para me ajudar, né, fazer todo esse processo. Isso tudo estava desenhado nas minhas metas, nas minhas ações. E até o momento, enfim, que eu abri, comecei a atender, e aí eu falei: "Bom, agora o próximo passo é eu sair da CPFL e ficar só com a minha empresa. Então, como é que eu construo isso?" Também teve um planejamento. Então, o que eu quero trazer para vocês, assim, é que
A gente não pode deixar a vida me levar, né, igual a música aquela. A gente precisa ter ações aí previstas para cada período de tempo, como que a gente vai fazer para atingir o objetivo. E importante, precisa fazer, precisa ter persistência, precisa ter coragem, precisa ter disciplina. Eu resumo isso tudo em autorresponsabilidade, acho que é uma competência que resume muito bem. Eh, eu tenho a opção de falar: "Ah, eu sonho em abrir uma empresa, em ter uma empresa e deixar a vida me levar", ou eu tenho a opção de sentar e desenhar, falar: "Tá bom, o que está na minha mão, o que que eu posso fazer para esse sonho se tornar realidade, né, para o meu objetivo ser atingido". E aí eu começar a escrever, mapear tudo o que precisa. Mapeando tudo o que eu preciso, vou definir os prazos, o tempo que eu tenho, se tem precisa de recurso financeiro, né, eu estou preparada, não estou. Então, eu tenho que querer muito, tem que querer, tem que ter, não desistir tão fácil na primeira dificuldade, né, porque não é fácil, a gente define lá ações e tem dia que a gente está cansado, tem dia que está com dor de cabeça, tem um monte de interferências aí, tem um monte de coisa mais legal para fazer. Mas se a gente tem um objetivo, a gente precisa focar no objetivo e saber assim, bom, talvez nesse momento eu precise me sobrecarregar um pouco, por algo que vai ser bom lá na frente, né? Então, por exemplo, vou fazer um curso, isso vai me demandar, vou ter que ficar. Enquanto está todo mundo descansando no fim de semana, eu vou estar lá estudando. Ok, mas vai chegar um dia que esse curso vai me ajudar a ter minha empresa, fazer meus horários, organizar melhor minha agenda, ter mais qualidade de vida, né? Então, assim, a gente pensar em longo prazo, ter o cuidado para não cair na tentação de, ai, tá ruim, tô cansada, então eu vou desistir, tá difícil. Não, pensa lá na frente, qual que é o objetivo de longo prazo? E aí vai dando força para ir trabalhando as ações. E um outro ponto que acho que é bem relevante, eu até já comentei aqui, é o cuidado para não encher de ações, então não faça tudo de uma vez, sabe. Vai dosando, que é exatamente para não desistir, não cansar e não jogar tudo para o alto, né. Quando a gente se sobrecarrega, a chance da gente chutar o balde e desistir de tudo, ela é grande. Então, vamos com calma. Sabe o ditado "devagar e sempre", é mais ou menos isso. Então, gente, acho que é um pouco disso, assim. E aí de ferramenta para plano de ação, quero sugerir aqui, eu sou apaixonada pelos 5 WSHs. É uma metodologia aí, quem fez administração ou quem trabalha com ferramentas de qualidade, que é muito comum, vocês encontram até na internet aí, enfim, que basicamente é o que que eu vou fazer, por que que eu vou fazer, quando eu começo, quando eu termino, um campo lá para colocar se deu resultado, se não deu, né, e fazer esse cheque, fazendo esse acompanhamento. Então, como eu falei, a ferramenta onde vocês vão escrever é independente, mas o que é importante que tenha isso, é o que que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, e eu tenho que ter uma rotina de fazer esse acompanhamento, fazer esse follow-up e ver se realmente a ação deu resultado ou não deu, né. Primeiro se eu fiz a ação, e se eu fiz, ela trouxe o resultado esperado ou não. Porque às vezes a gente desenha lá uma ação e não dá todo aquele retorno que a gente gostaria. Tudo bem, faz parte. Mas aí o que que eu posso fazer? Eu volto e revisito e penso: "Bom, o que que então eu posso fazer? Eu não atingi o resultado que eu esperava. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer para chegar nesse resultado?". Se tiver, vai lá e começa de novo. Então o bom de ter um planejamento, de fazer esse follow-up, é que a gente consegue monitorar, consegue medir e consegue ir acompanhando o quanto perto ou longe que a gente está do nosso objetivo. Acho que é isso, os principais pontos, assim, que eu queria falar sobre ação, né, então ação é isso, é fazer, é levantar e botar a mão na massa e fazer o que precisa ser feito.
Então eu espero aqui ter ajudado vocês, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me chamar, chama no WhatsApp, deixa comentário aqui no vídeo, no Instagram, enfim, fico super à disposição aí pra gente trocar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Abraço grande, ótimo fim de semana para todo mundo.